restaurante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Glória a Deus, louvado seja teu vontade, Senhor. Quando Cristo te amou, sempre o acompanhou, grande multidão, vinham de todos os lados para buscar nele nosso coração. E um certo dia a hora estava avançada, e alguém perguntou: mestre, despede esse povo, pra que vai de novo? Precisam se alimentar. Sexta-feira de onde veio, estava ali no meio, um certo rapaz, com 5 pães e 2 peixinhos, pra ele sozinho estava bom demais. Mas Jesus, sabendo disso, outra vez aos seus discípulos quis mostrar: o seu poder é sem limite. Jogou um discípulo e disse: traz o que ele tem pra cá. E aquilo que era pouco logo se multiplicou nas mãos de Jesus, pois ele abençoou. E todos comeram e até sobrou. E o povo se maravilhou
Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, né? Graças a Deus por esse momento tão especial. Estamos aqui na casa do Senhor somente para adorar e glorificar o seu santo nome. E eu digo para ti nessa noite, abra o teu coração, mande louvor, porque o Senhor Jesus, Ele quer te abençoar nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele tem bênção especial para cada um de nós nessa noite. Basta a gente dar o lugar, porque o Senhor Jesus, Ele quer nos abençoar. Amém? Graças a Deus. Vamos aqui continuar nosso trabalho. As filhas do rei, está com oportunidade? Amém? Logo após as filhas do rei, a irmã de joelhos enfrentamos lutas, o inimigo temos desanima. Não é fácil, quantas lágrimas derramada para Deus deste lugar. Muitas vezes pensamos em desistir, mas o Espírito de Deus no seu agir. Sempre de joelhos não há luta que eu possa desistir. Irmãos, no começo do ano, eu louvei o Senhor com um hino de agradecimento a Deus por tudo que Ele tinha feito para mim em 2014. Só que esse hino, irmãos, eu continuo, é o objetivo da minha vida de 2015. Porque 2015, Deus já fez e tem feito grandes bênçãos na minha vida. Há 2 anos atrás, o Senhor curou a minha filha e livrou ela da mesa de cirurgia.
Aí quando foi, acho que deve ter umas 2 semanas, uma semana antes da Santa Ceia, a minha filha muito bem começou a passar mal. Aí eu tive que levar ela para o hospital, ficou internada até as 2 horas da manhã. Aí no sábado minha filha teve que ser internada de novo, ficou até 1 hora da manhã. Aí eu encabulada, eu orava, Jesus, a minha filha não está bem, cura ela sentia dores horríveis. Aí quando foi na segunda-feira, no sábado eu tentei fazer o exame que o médico pediu, eu não consegui, todos os laboratórios estavam fechados. Na segunda-feira fiz o exame, levei para o médico e ele virou para mim e falou: mãe, você vai ter que procurar um especialista, porque aqui em Confresa não tem remédio, não tem médico para sua filha. Aí eu liguei para meu esposo, falei para ele, ele falou: você já tinha que ter ido, porque ele queria que tivesse ido domingo. Mas como, acho que quem me conhece, eu tenho as minhas filhas, sou muito apegada a elas, eu falei: meu Deus, eu falei: amor, não vou, porque é muito difícil você sair, leva uma e deixa 2. Eu falei: não dá desse jeito. Eu falei: quem sabe Deus ajuda, vai ter conserto aqui. Só que infelizmente não teve, irmãos. Eu fui para Goiânia, chegando na médica especialista, ela falou: olha, mãe, a sua filha está com uma pedra no rim de 4 milímetros, ela tem um estreitamento no canal da urina, né, do rim, e ela tem, e se essa pedra descer, ela tem que ir para a mesa de cirurgia urgente. Eu fiquei agoniada, triste, porque nenhuma mãe quer imaginar seu filho na mesa de cirurgia. Aí eu fiquei calada, ela passou o exame, a cintilografia, e ela ainda disse mais. Ela falou: olha, ela tem um refluxo, o xixi dela não está saindo, está voltando para dentro do rim, e se ela continuar assim, o rim dela não aguenta. Aí eu peguei, fui embora para casa, estava cansada, né, porque o ônibus está atrasando muito, chegar em Goiânia. Aí eu fui para casa, não fui no culto esse dia. Na quarta-feira de manhã, eu fui pro círculo de oração. Chegando lá, um pastor que orou por ela da outra vez, que livrou ela da minha cirurgia, ele me viu ela e ficou muito feliz ao ver a minha filha. Ele falou: irmão, meu presente chegou. Todos os dias no culto ele apresentava a minha filha como presente dele. Aí ele perguntou: irmão, tá tudo bem? Eu falei: pastor, tá tudo bem, graças a Deus. Só que a minha filha tá com um probleminha, a médica tá achando que ela vai ter que passar por uma meia cirurgia. Ele olhou para ela e falou assim: irmão, há tempos o diabo quer botar sua filha numa meia cirurgia para matar ela, porque o projeto de Deus na vida dela é muito grande e o inimigo tem tentado, só que ele não vai fazer isso com ela. Aí chamou a gente para dentro da igreja, nós estávamos na porta conversando, ele orou por ela, na mesma hora ela não sentia mais dor, e ele falou, e a minha filha falou: mãe, eu não estou sentindo mais dor, eu vou embora, porque eu quero participar da Santa Ceia lá na minha igreja. Aí o pastor disse para ela: minha filha, você não vai embora, você vai fazer o exame que a médica pediu, porque hoje em dia tem muita gente que fala demais, não acredita que Deus opera como operou no passado, não acredita que um comedor de feijão Deus possa vir usar ele. Você vai ficar, você vai esperar até sair o resultado. Isso ele orou na quarta. Na quinta-feira nós fizemos o exame e a médica atende uma vez por semana só. A gente teve que aguardar até na quarta-feira para ela ser atendida. Era por volta de 6h30 da tarde. Nós chegamos 1h30, foi atendido por volta das 6h30. Quando a médica olhou o resultado do exame dela, perguntou para ela: Lohane, você fez um xixi tipo areinha? Ela falou assim: não, doutora, eu não fiz. Ela falou assim: pois é, a pedra não está mais aqui, o estreitamento já não existe mais. E o que aconteceu? Aí, se eu falasse lá na hora, porque uma vez, quando ela foi curada outra vez, que eu falei para o médico, que foi o pastor que orou, eu queria outro pedido de exame para fazer, para comprovar a cura, o médico quase me deu uns tapas lá dentro. Ele virou para mim e falou assim: eu sei o que ela tem e ela tem que operar sim. Pronto. Aí eu falei: eu não vou operar porque eu creio que Deus fez. Porque nós, irmãos, como seres humanos, quando a gente está cansado na nossa casa, às vezes até no nosso trabalho, a gente faz serviço mal feito, joga para debaixo do tapete, deixa para amanhã e faz serviço mal feito. Só que Deus, irmão, Deus não faz serviço mal feito. Tudo que Deus faz, irmãos, é muito bem feito.
aconteceu. Então, irmãos, eu glorifico a Deus, continuo glorificando a Deus, porque o nosso Deus, irmãos, Ele nunca falhou e jamais vai falhar. Muitas das vezes, você às vezes lamenta, reclama, porque eu tinha orado pela minha filha. Jesus, cura minha filha. Eu pensava, mas Deus não vai me ouvir dessa vez não. Será que vai deixar minha filha para minha cirurgia? A Aline Cássia, a Sara, mamãe não viaja, não deixa a gente ver filha, eu tenho que cuidar da sua irmã. Eu liguei para o pastor Washington, né, pastor? Não me atendeu, falei, Jesus, o negócio está sério. Eu falei, eu vou chamar o pastor Washington, o pastor Zezé, ora por ela e pronto, né? Mas Deus, irmãos, Ele não age como nós queremos. Ele age quando Ele quer, como Ele quer e do jeito que Ele quer. Nós que somos seres humanos somos falhos. Na estrada eu orava a Jesus, não deixa minha filha sentir dor, porque as crises de dor eram muito fortes, irmão. Buscou plano para ela, era como desce água, não resolvia. Graças a Deus que os dois motoristas do ônibus eram evangélicos. Ele falou, irmã, qualquer coisa que você precisar, você chama a gente. Só que eu olhava, irmão, naquele deserto, aquelas estradas de chão horrível. Eu não vi, eu falei assim, que adianta eu avisar para ele que a minha filha estiver sentindo dor, ele não vai poder fazer nada. Correr mais rápido, fazer um ônibus lá é impossível. Então, aí uma hora ela virou para mim, mamãe, a dor está começando, eu falei, está repreendido, porque aqui não tem como te socorrer, como é que eu vou fazer? Então, irmãos, é tudo isso que Deus tem feito na minha vida. E eu sou grata a Deus porque Ele fez. E essa semana o inimigo, não satisfeito, fez ela sentir mal. Ela teve que ir para o hospital de novo. Só que eu falei para ela, filha, Deus é mais na sua vida. A Aline Cássia também passou mal, teve que ser internada. Aí eu falei, Jesus, meu coração não vai aguentar. Falei, é muita coisa, irmãos, porque o inimigo tem uma fúria muito grande contra a vida das minhas filhas. Mas foi o que Deus me deu para me cuidar. É o meu presente que Deus me deu. Então, nós, mães, temos que cuidar. Muitas das vezes, eu já vi pessoas falar, irmã Rosânia, mas tu é chata com essas meninas. Não é, irmãs, é minha. Foi Deus que me deu, é o meu presente. Eu tenho que cuidar, eu sou mãe. Porque amanhã, depois minhas filhas, Jesus volta, elas têm que ir para o céu. E eu, como mãe, eu tenho que cuidar, tanto na vida espiritual, como em todos os sentidos. E eu no hospital com a Aline Cássia, chegava, eu tô passando mal. Eu falei, Jesus, não dá não. Falei pro homem, pelo amor de Deus, libera a outra para ir embora, porque a outra vai ter que ficar e eu vou ter que fazer como? Falei, a Sara tá sozinha. Então, irmãos, quando eu cheguei em casa, cuidei de tudo, arrumei e fui ver a Aline Cássia na cama. A Aline, mamãe, a dor de cabeça tá voltando. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, Jesus, no hospital não volto mais. Porque estava insuportável o hospital, irmã. Gente acidentada, machucada, arrebentada, tudo da gente chegando. Aí eu sentei na cama, orei por ela, botei a mão na cabeça dela e falei, Jesus, eu não aceito mais minha filha com essa dor de cabeça. Eu não vou levar minha filha mais para o hospital. Minha filha vai ficar aqui em casa, Jesus. O Senhor repreende essa dor de cabeça. Irmãs, a minha filha, e eu estava no curso aqui na igreja, eu levantei de manhã, ela estava dormindo. Não quis ligar em casa mais cedo, e eu estava aqui, as irmãs, né, a irmã Rosinha estava comigo, a irmã, esqueci seu nome, a irmã Dileuza, que chegou no hospital com a minha filha, irmã, como é que está sua filha? Eu falei, irmã, não sei, ela estava dormindo, eu não quis acordar. Aí, mais tarde, eu liguei em casa, a Sara, mamãe, eu não sei, ela ainda está dormindo. Quando eu abri meu portão, eu entrei com o carro para dentro, as minhas filhas vêm encontrar comigo. Aí meu coração descansou em paz, porque eu sei, e aí eu vi que Deus tinha ouvido a minha oração. Então, o coração da mãe só fica em paz quando vê seus filhos sorrindo, né? Por isso que tem aquele ditado, quem meu filho beija, minha boca adoça. Então, se você vê seu filho bem tratado, não importa se trata você mal, mas os seus filhos você não admite ver maltratado, e muito menos pela seta do inimigo. Então, irmãos, esse ano de 2015 é só agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na vida da minha família. E se você realmente tem fé de verdade, se você precisar de alguma coisa, pode clamar, irmão, que Deus está pronto a te ouvir. E eu agradeço a vontade em nome de Jesus. Agradecimento pela vitória da irmã Rosânia com as suas filhas. Isso é bênção de Deus. Sabe, irmãos, a gente fica esperando o dia que vai aparecer um pregador lá não sei da onde para a gente receber a cura. A gente não busca. A gente fica esperando o dia que vier um pregador também não sei de onde para orar e a gente receber o batismo do Espírito Santo. Jesus é o mesmo, o Espírito Santo está presente conosco. O negócio é só nós mesmos que não buscamos. Viu, irmãos? Então vamos agradecer a Deus e não vamos ficar correndo atrás de pregador aí, não. A hora que
por mim, irmão. Tem gente que faz um escândalo, o pregador tem que orar por ele, pelo tio, pela vizinha, pelo padrinho, ora no meu celular, e ora em tudo quanto é coisa. Não precisa disso, não. Jesus está aqui, Ele cura quando Ele quer curar. Amém? Basta nós orarmos, a Bíblia diz que esses sinais seguem a quem? Nós que crê, não é? Glória a Deus. Jesus, o pregador pula da cambalhota, rola pelo chão para ver se Jesus cura. E com Jesus é muito simples. Vocês lembram quando ele passou, fez um barrinho, passou no olho do cego? Falei, vai lá, não está lá. Só isso. Só isso. Jesus não pula, não faz cambalhota para curar. Ele está aqui entre nós. Amém? Nosso Deus e eterna libertação. Meu Deus, nós te louvamos por cada um desses teus servos que aqui estão também, que receberam uma cura, um milagre, uma bênção, uma porta aberta. Nós te agradecemos por todas as vitórias que nos tens dado a nós. Isso tudo é consequência, Senhor. Deus eterno, nós te louvamos e te agradecemos pela conquista e pela vitória desta família. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu quero ler aqui 2 versículos. Glórias a Deus, aleluias. Louvado é o santo nome do Senhor. Quero ler em Lucas 10 e versículo 41 e 42. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual ninguém tirará. Irmãos, esta é uma palavra que Deus falava ali com Marta, mas hoje a dificuldade hoje que as pessoas têm não é diferente daquela época, porque quando Jesus ali chegou, a palavra de Deus diz que Marta o recebeu e ele saiu a fazer as obrigações, e Maria ali sentou ao lado de Jesus e ouvindo Jesus ali a palavra. Então Maria ainda perguntou: Senhor, tu não importa, Senhor, que só eu ouço a palavra e Marta não? Então hoje é assim também, não é diferente. Os afazeres, muitas das vezes as pessoas largam de vir para a casa de Deus. Muitas das vezes essa oportunidade é única, então nós devemos cada dia mais se esforçar para poder estar na presença de Deus, para poder cada dia mais agradecer e louvar o nome do Senhor. Você tem orado para este coral? Continue orando, porque Deus tem feito grandes coisas através desse trabalho. Nos ensaios temos um momento em que nós entramos na dependência do Espírito Santo e nós sentimos a glória de Deus neste lugar. Isto é resultado das vossas orações. Interceda a Deus em nosso favor, para que cada dia mais nós possamos estar firmes, de pé. Vida
seus discípulos e os seus discípulos, a multidão. Deus tem um maná novo para ti esta noite.